Olá pessoal, aqui é o professor Danilo, professor de filosofia. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo do livro Poliedro, nos debruçando sobre a filosofia sofista, a filosofia socrática e a filosofia platônica. É importante nós iniciarmos a aula dizendo quem eram esses sofistas. Os sofistas, na prática, eles eram, em sua maioria, estrangeiros, mas que estiveram na cidade de Atenas, lá entre os séculos 6 e 5, mas que de fato não eram cidadãos. Esses sofistas, eles desenvolveram a arte da dialética, ou seja, a construção de argumentos, um método que possibilitava o convencimento através da linguagem, através das palavras. Esse grupo, pessoal, ele ficou caracterizado principalmente pela ausência de uma doutrina que era comum entre todos esses sofistas. Ao contrário lá dos pré-socráticos, que entre si possuíam a busca pela arquê, a definição de um logos sobre a physis, os sofistas eles não tinham a característica que unia todos eles em um mesmo grupo. Eles eram vistos como habilidosos oradores e eram reconhecidos pelo uso da palavra e da lógica. Eles podem ser considerados instrutores itinerantes contratados para ensinar retórica para fins políticos, que naquela época, dentro do contexto da democracia ateniense, era de extrema importância. O que restou dos seus pensamentos foram poucos fragmentos e menções em outros textos. Muitos do que sabemos hoje está contido dentro dos chamados diálogos platônicos, ou lá nos escritos do filósofo Aristóteles. As críticas ao grupo dos sofistas contrastam um pouco com o nome que eles tinham de sofista. Sofismo, ou os sofistas, seria a capacidade, a habilidade ou a sabedoria de utilizar as palavras. O sofismo ele acabaria se remetendo à questão da sabedoria no uso da linguagem, enquanto que a crítica que centra-se nos sofistas é literalmente a distorção das palavras, a falta de verossimilhança, a falta de uma busca pela verdade, mas sim apenas pelo convencimento. E vocês podem perguntar, professor, o primeiro pré-socrático foi Tales. Quem foi o primeiro sofista? Essa resposta, pessoal, não tem como ser afirmado. Hoje em dia nós tomamos Protágoras como o primeiro sofista vivo, mas nos seus próprios diálogos ele falava que existiram outros sofistas antes dele. Então, historicamente, ou seja, baseado em fatos históricos, nós temos como primeiro filósofo sofista Protágoras, mas sabemos da existência de outros que vieram antes dele. Protágoras de Abdera, nascido lá em 490 a.C., ele é visto como um dos principais discípulos lá de Demócrito, aquele atomista que nós vimos falando nas aulas passadas. E ele é conhecido por afirmar que o homem é a medida de todas as coisas. Ou seja, um conhecimento além das opiniões, das aparências, não seria possível, já que os homens eles tinham essa mudança constante e os homens eles estavam condicionados a situações. Consequentemente, os seus discursos também seriam modificados de acordo com as necessidades e as condições em volta dessa pessoa. Muitos filósofos indicam essa afirmação como a base do pensamento relativista. Já o segundo sofista que o livro traz seria Gorgias de Leontinos. Gorgias ele teria se debruçado sobre o problema da linguagem e da falha de comunicação entre as pessoas. Na prática, grande parte da sua obra diz o seguinte, que mesmo que algo existisse, não poderíamos conhecê-lo de fato, e se pudéssemos conhecê-lo, não teríamos condições de comunicar toda a sua totalidade, todas as suas características. Então, segundo Gorgias, seria impossível para o homem conhecer algo de fato. Todo aspecto negativo, pessoal, que nós atribuímos aos sofistas parte da crítica de Sócrates que nós encontramos lá nos diálogos platônicos. Vemos nesses diálogos, por meio de Sócrates, que os sofistas propõem apenas verdades relativas e não verdades absolutas. Na ausência de uma verdade absoluta, se torna muito mais fácil saber ou alcançar sucesso
com qualquer debate, sem esse compromisso com a verdade. Uma das descrições que alguns sofistas atribuíam a si mesmos era a habilidade de refutar qualquer assunto, mesmo que utilizassem argumentos falsos ou inverossímeis. Sua elogiável oratória favorecia a aparência de sábios, mas o interesse pela verdade entre eles não estava de fato presente. O que os sofistas ofereciam então era um produto àqueles que pagavam pelo seu serviço. Na prática, eles ensinavam aos atenienses da época como debater politicamente, sem necessariamente ter um compromisso com a verdade ou que os seus argumentos estivessem baseados em fatos verossímeis. A proposta socrática, por outro lado, visava transformar aqueles que os dialogavam, libertando eles da sua ignorância, dos seus domínios da sombra, como era referido naquela época, e trazê-los para um ambiente iluminado, onde ocorreria o alcance de um conhecimento real, de uma verdade absoluta. Sem esse procedimento dialético, introduzido pela primeira vez por Sócrates, que inclui o abandono de qualquer opinião relativa e a busca e o compromisso com a verdade absoluta, qualquer discurso belo poderia convencer tanto a partir da falsidade quanto da verdade sobre o assunto. Então, seguindo contra essa tendência sofista, nós vemos os socráticos e o próprio Sócrates. Eles apreciavam analisar questões humanas, seus valores, verdades e fundamentos. O filósofo Sócrates foi tido por muitos como um homem sábio justamente por assumir que nada sabia. Tanto que uma das suas principais frases, uma das suas frases célebres é: "Só sei que nada sei". Muitos de vocês podem pensar que essa frase é uma piada ou um paradoxo, mas ao analisar "só sei que nada sei", nós entendemos o ponto de partida do método socrático, que seria admitir sua própria ignorância e buscar a partir disso, ou seja, deixando de lado suas ilusões, suas opiniões, suas relatividades, você se compromissar em construir um conhecimento verdadeiro e absoluto. Considerado por muitos o primeiro a ter pensamentos humanistas, ou seja, voltados à promoção da humanidade, Sócrates gostava de desenvolver suas reflexões filosóficas em praças públicas de Atenas, dialogando com as pessoas na rua, principalmente com os jovens, especialmente sobre religião e política. A forma como Sócrates desenvolveu seu pensamento, ou o chamado método socrático, partia da sua grande característica como ser humano, de ser questionador, de apreciar, formular perguntas e saber sobre as coisas. Acreditava que ao dialogar chegava-se a um conhecimento. Algumas vezes apontava falhas no raciocínio alheio e a partir dessas falhas ele desenvolvia um diálogo, um debate que promoveria um pensamento seguro, um pensamento verdadeiro. Segundo o filósofo, não saber algo era de fato positivo, pois assim seria possível caminhar em direção ao saber e, com isso, produzir uma verdade mais segura. Especialistas atribuem a Sócrates a criação de uma das mais importantes figuras de linguagem, que é a chamada ironia. O método ele é estabelecido ao se interrogar o interlocutor com uma série de perguntas até que uma contradição surja, invalidando o discurso e a verdade inicial dessa pessoa. Ele ia se valer da ironia para fingir-se de completo ignorante e dar credibilidade ao discurso dessa outra pessoa, até que ele mesmo caísse em desgraça e falhasse na tentativa de defender o seu argumento. Para sair dessa indecisão ou dessa contradição, o interlocutor teria que praticar o exercício da maiêutica, que significa literalmente a arte de parir ou de auxiliar as pessoas a parturejar, trazer luz às crianças do mundo e assim iluminar o saber. Todo esse processo ficaria conhecido mais tarde como método dialético. Para alguns estudiosos, pessoal, o método socrático ou o método dialético, que tem como princípio construir o conhecimento em vez da mera transmissão de ideias sem o compromisso da verdade, é uma das melhores formas de ensino já concebidas. Estudos indicam que, ao confirmar sua ignorância, Sócrates demonstrava um tipo de sabedoria. Ele tinha como foco unir o saber ao fazer.
ou seja, produzir um conhecimento, não apenas saber, mas também aprender como chegar a esse conhecimento. Sobre a obra de Sócrates, pessoal, é importante a gente destacar que não há registros escritos desse filósofo. Naquela época, além da dificuldade de guardar e manter materiais escritos, muitos apontavam que Sócrates preferiu dialogar sobre os seus pensamentos e deixar que a tradição da sua corrente filosófica escoasse através dos seus discípulos. Isso significa que o que realmente se sabe sobre Sócrates hoje pertence a diálogos escritos, por exemplo, como Platão, Xenófonte e Aristófanes. Mestre de Platão, era considerado por ele o homem mais sábio e justo de toda Atenas. Uma das obras mais famosas que retrata o filósofo são compostas por 35 diálogos, ou seja, conversas transcritas entre Sócrates e Platão. Através dessa obra de seus discípulos, foi possível também descobrir o fim de Sócrates. Sócrates, lá na casa dos seus 60 anos, foi acusado de ser ateu e de associar-se aos sofistas, ensinando os jovens a serem selvagens, desrespeitosos e irem contra a política e a religião vigente. Na prática, o filósofo foi acusado inclusive de ser contra a democracia ateniense e por estimular as pessoas a pensar, a questionar as regras e as leis. O Conselho Político da época, o Conselho dos 500, que era o órgão político democrático ateniense, acabou condenando Sócrates à morte por ele não ter acreditado nos deuses da cidade. Porém, ele poderia ter outra opção de pena. O pensador disse que preferia a morte do que desmerecer toda a sua capacidade filosófica. Com isso, em 399 a.C., Sócrates acabou por acabar com sua vida após ingerir um copo de cicuta, que era um veneno muito comum naquela época, tendo a sua morte lá na casa dos 70 anos de idade. Já Platão, aluno de Sócrates e futuro professor e mentor de Aristóteles, é um dos filósofos gregos mais conhecidos e estudados até hoje, especialmente por sua obra fisicamente ter sobrevivido por mais de 2.400 anos. Muito importante para a história da filosofia, Platão ele é responsável por termos acesso ao pensamento de diversos filósofos da Grécia Antiga, como Sócrates, Heráclito, Pitágoras, Parmênides, entre outros. Platão foi ainda o introdutor do método do diálogo em filosofia, ou seja, do método dialético, e com sua obra A República, fundou a filosofia política ocidental. Os personagens desses diálogos platônicos, que foi a obra que sobreviveu ao tempo, lá desde a Grécia Antiga, tratam de diversos temas em praticamente todas as áreas da vida privada ou pública. Entre os principais temas nós encontramos a arte, a justiça, a medicina, o vício e a virtude, o crime e quais os castigos, o prazer, a sexualidade e a natureza humana. Platão foi um dos filósofos mais conscientes do modo como a filosofia deveria ser concebida e qual deveria ser o seu escopo e ambições para poder aspirar se tornar um filósofo. Platão, de fato, ele pode ser considerado o inventor do tema da filosofia, aquilo de que ela de fato trata, tendo a filosofia como um rigoroso e sistemático exame de assuntos éticos, políticos, metafísicos e epistemológicos. A postura filosófica de Platão, que atualmente seria descrita como uma postura racionalista, ela tem seu início a partir de uma definição de raciocínio como uma operação mental discursiva, pautada pela lógica e utilizando proposições para extrair conclusões. Ele é também considerado um realista em relação à existência de universais, as formas ideais, é considerado também um idealista na sua teoria das ideias, na qual a verdadeira realidade estaria no mundo das ideias, outro mundo além desse mundo físico, sendo acessível apenas através da razão. Ainda pode ser considerado dualista, uma concepção que é baseada na existência de duas substâncias irredutíveis uma à outra. Embora Platão e as suas posturas filosóficas não tenham sido completamente desenvolvidas por ele, suas ideias iniciais inspiraram a formação destas posições filosóficas, a qual ainda se desenvolvem até hoje.
Por exemplo, o realismo na forma apresentada acima é hoje visto como realismo platônico. Entre uma das suas principais influências e, como eu posso dizer, uma das suas principais contribuições para a filosofia seria a chamada teoria das formas ou a teoria das ideias. De acordo com essa teoria, as formas abstratas, aquelas não materiais, ou seja, as formas como pensamos as coisas físicas, possuem o tipo mais elevado e fundamental de realidade. Mesmo não possuindo existência física, estas formas são substanciais e imutáveis. Por exemplo, quando nós pensamos sobre uma cadeira, existe sim uma cadeira física, que é a que provavelmente vocês estão sentados agora, mas existe também a ideia de cadeira, uma ideia que não muda, um conceito que está presente em todos os seres vivos ao tentar traduzir o que seria uma cadeira. Uma cadeira seria um móvel onde nós poderemos sentar, nos acomodar. Já a forma como essa cadeira se apresenta, ela pode ser distinta e diferente entre elas, mas a ideia de cadeira ela é permanente e imutável. O mundo material mutável, ou seja, essas variações que ocorrem, no nosso exemplo, uma cadeira com encosto, uma cadeira sem encosto, uma cadeira de couro, uma cadeira de madeira, que conhecemos através da sensação ou da nossa experiência, teria uma existência secundária e dependente das formas, também chamada de ideias. Alguns autores chamam estas formas de essências puras, que sustentam a existência do mundo material. Então, basicamente, para Platão, o mundo das ideias, dentro da sua teoria, é que daria forma a toda a nossa realidade material. Platão também defendeu a existência de uma condição ou uma conexão metafísica, portanto abstrata, entre a maneira como procuramos ter acesso às formas, descrevendo tal procura, bem como as dificuldades inerentes a este processo, lá na sua alegoria, que é o chamado mito da caverna dentro da obra República. Então é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Não deixem de fazer a leitura lá do capítulo 2, da página 30 a 38, e fazer as atividades na página 39. Nós estaremos corrigindo ela na próxima videoaula, beleza? Desejo a todos uma ótima semana e até mais, pessoal!